Oi, Jaque, seja bem-vinda. Eu preparei esse vídeo para te apresentar o projeto de identidade visual da Mais Saúde, seu consultório, futura clínica médica. Esse vídeo foi preparado com muito carinho para conseguir te explicar todas as decisões por trás de cada escolha do seu projeto. Tudo que foi projetado, tudo que foi pensado, o símbolo do logo, as cores da sua marca, a tipografia utilizada, as estampas gráficas, tudo tem um porquê por trás. E é muito importante que você entenda o que motivou cada uma das decisões com base no que você quer comunicar, no que você quer transmitir, no público que você precisa atingir. Por isso que eu preparo esse vídeo, para que fique mais fácil de eu conseguir explicar e de você conseguir entender. Quem mais estiver aí com você para assistir a apresentação também é muito bem-vindo. Se tiver mais alguém responsável por aprovar a identidade visual ou mais alguém que está te acompanhando nesse projeto e quiser assistir, fica à vontade para convidar a pessoa para ver o vídeo, para compartilhar esse link para a pessoa poder assistir também. Eu imagino que o vídeo não vai ficar muito longo, ele deve ficar ali entre uns 20 e 30 minutos. E ao longo do vídeo eu vou compartilhar com você alguns slides para mostrar o que eu tô falando, né? Conforme eu for falando, eu vou mostrando na tela. Então, eu queria pedir para você assistir esse vídeo preferencialmente pelo computador, porque você vai conseguir ver melhor as imagens, tudo que eu for compartilhar na tela um pouco maior do que a do celular, e assistir esse vídeo com bastante calma, tirar um tempinho para realmente ver o seu projeto, tá bom? Eu espero que você goste, eu agradeço já a confiança no meu trabalho e vamos começar sem mais enrolações? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui com você e a gente já começa. Então vamos lá. Pronta para conhecer a identidade visual da Mais Saúde? Vou começar relembrando quais são os objetivos desse projeto. É importante primeiro a gente fundamentar o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, certo? O objetivo desse projeto é criar uma identidade visual, é claro, para a marca Mais Saúde. A Mais Saúde está nascendo agora, primeiro num formato de consultório médico, mas você tem planos de que ela futuramente se torne uma clínica. Então, com esse projeto, a gente busca fortalecer a marca desde esse primeiro momento, destacar ela dos seus principais concorrentes em Chapada do Norte e transmitir credibilidade e profissionalismo através do visual. A identidade visual que foi projetada para sua marca agora, nesse momento que ela está nascendo como consultório, foi pensada para continuar funcionando para um segundo momento em que ela vire uma clínica, tá bom? A ideia é que você consiga começar com essa identidade, fortalecer a percepção que as pessoas vão ter da sua marca, as pessoas vão se acostumar, vão entender quem é a Mais Saúde, vão se acostumar com as imagens, com o logo, com os símbolos, e quando virar uma clínica, você continuar usando a mesma identidade para que as pessoas continuem com esse reconhecimento que elas já vão ter da marca, com base no uso no médio e longo prazo. E como é que a gente começa o projeto de identidade visual? Primeiro, definindo qual é a personalidade da marca. Você deve se lembrar daquela pergunta famosa que é famosa porque muita gente comenta, que tem no primeiro questionário que eu te mando, que é o briefing. Se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Quando eu faço essa pergunta lá, você me responde com várias características, com vários adjetivos de como você gostaria que a sua marca fosse percebida pelas outras pessoas. Porque as pessoas se conectam com pessoas, então é importante a gente trazer uma personalidade para o visual da marca para que seja mais fácil de você conseguir fazer com que outras pessoas se conectem com ela. A partir de todas as respostas que você me deu no formulário, de todas as palavras que você colocou, eu selecionei algumas que se repetiram em mais de um ponto do formulário ou que conversavam muito com o público que você queria atingir, para servir como guia para o desenvolvimento da marca, né? Que são as palavras principais. Quais são essas palavras? Quem é a Mais Saúde? Pensando na Mais Saúde como uma pessoa, a Mais Saúde ela é uma marca acolhedora, ela é uma marca moderna, ela é uma marca científica e ela é uma marca sensível. Por que que essas palavras foram selecionadas? Porque, primeiro, é a percepção que você quer que as pessoas tenham da sua marca, isso é muito importante. E segundo, são palavras, são características que conversam muito com o público que você quer atingir. Vamos relembrar quem é esse público? Que é o seu público-alvo ideal.
seu público-alvo ideal não é todo mundo que você vai atender. Você pode atender pessoas que estejam um pouco fora do público ideal, mas o público ideal é o público para quem a sua comunicação é focada. Quem é esse público? Ele é composto principalmente por mulheres, principalmente adultas e idosas, de classe média e classe baixa, que são moradoras da área urbana de Chapada do Norte. São pessoas que estão acima do peso ou com alguma comorbidade relacionada, seja diabetes, hipertensão, colesterol alto, estão com algum problema de saúde que as motivam a buscar o tratamento médico, a buscar uma ajuda profissional. E nesse momento em que elas procuram ajuda, elas estão se sentindo vulneráveis e elas valorizam muito a sensação de serem cuidadas. Por isso que é importante, vou voltar para o slide anterior, que a sua marca comunique ser sensível e acolhedora, porque as pessoas estão buscando, quando elas te procuram, quando elas procuram a Mais Saúde, elas estão buscando um acolhimento, elas estão buscando ajuda e elas precisam que a marca transmita ser científica e moderna, porque elas estão buscando ajuda médica, então elas precisam que a marca tenha uma base que transmita essa segurança, né? Quando a gente tá falando da nossa saúde, a gente não quer brincar, a gente quer alguém que esteja realmente falando sério, que saiba do que tá falando, porque é um bem muito precioso que a gente tá colocando ali na mão do outro, do médico que vai cuidar da gente. Continuando, quais são os objetivos da marca agora, né? Vamos relembrar? O objetivo principal da Mais Saúde é tornar a vida dos seus pacientes mais saudável e, com isso, com a vida mais saudável, eles vão ter mais qualidade de vida. Outro objetivo da marca é expandir de clínica, que é o que vai ser nesse primeiro momento, com você atendendo para um consultório médico, com vários profissionais atendendo, e ser reconhecida na região como referência de consultório médico. Tanto por pacientes, referência no tratamento de saúde, eu preciso de saúde, então eu preciso, se você quer ter saúde, vai lá na Mais Saúde, quanto por médicos que precisam de um lugar para atender e o consultório da Mais Saúde é um consultório com valores bacanas para alugar sala, é um lugar legal, um lugar organizado, é um lugar onde eu gostaria de trabalhar. É um dos objetivos da marca ser reconhecida como referência, tanto nessa parte de organização quanto na parte de saúde, então tanto pelos médicos quanto pelos pacientes. E para isso, um dos objetivos da marca na parte de comunicação se torna transmitir saúde, eficiência e acolhimento desde o primeiro contato que as pessoas tenham com a marca. Agora vamos lá entrar nos aspectos visuais para eu te contar como é que a gente faz isso, como é que a gente pega toda essa teoria que eu falei até agora e passa para o visual da marca. Primeiro, a gente começa com as referências do painel conceitual, que foram aquelas primeiras imagens que eu compartilhei com você no começo do projeto também. E essas foram as principais imagens que guiaram o desenvolvimento da sua identidade visual. Então, só relembrando, tem a imagem da senhora sorridente, colorida, que traz a essência dos seus pacientes, principalmente durante e depois do tratamento, que eles ficam felizes, eles têm que ficar felizes com uma vida mais saudável, eles têm essa leveza em si, essa simplicidade misturada com um pouco de doçura, com um pouco de leveza. Logo abaixo dela tem a imagem da fita métrica, que você comentou no painel, que é uma das ferramentas que você mais usa no seu dia a dia do trabalho. Então, eu trouxe ela muito forte na identidade visual, até para trazer essa referência da questão da nutrologia, que é uma das especializações da clínica. A questão da ciência do estudo, da parte técnica e científica, eu trouxe aqui representado pela cientista olhando no microscópio. O acolhimento, eu trouxe aqui com as duas mãos, uma próxima da outra, certo? Eu entendo que a Mais Saúde, ela vai estar sempre acolhendo, sempre com a mão aberta, com a mão esticada para acolher quem precisa de ajuda e ajudar a pessoa a conseguir ter uma vida melhor. E eu trouxe como referência visual também uma das fotos do seu consultório, de como ele está hoje, porque eu precisava desenvolver uma identidade visual que fosse possível de você colocar em uso hoje em dia, que não entrasse em conflito com a estética que o seu consultório já tem. Então, eu me baseei um bocado em como ele foi projetado hoje também.
tá bom? Vamos começar agora, elemento por elemento do design, que foi aplicado na sua identidade visual, vamos começar falando das cores. Na sua marca, as cores comunicam o que precisa, sem chamar mais atenção do que o necessário. Você falou essa frase em um determinado momento do painel conceitual e eu trouxe ela na essência na hora de definir a sua paleta de cores, porque o seu público é popular. Classe média, classe baixa, são pessoas que não têm muitos recursos financeiros, que querem um atendimento acolhedor, que querem um atendimento personalizado, mas que não tão, eles procuram também um serviço mais acessível, certo? E a sua marca, ela é acolhedora e ela é elegante, é uma das características da personalidade da sua marca. Então, eu precisava selecionar cores que conseguissem comunicar essa mensagem de serviço personalizado, marca elegante, mas que também fosse acolhedora e que também não afastasse as pessoas, porque quando você pensa em serviço popular, é muito comum você pensar em cores muito vibrantes. Imagina, por exemplo, o vermelho e o azul da Casas Bahia, o vermelho e amarelo do McDonald's. Você pensa em cores mais vibrantes. E não era isso que a gente queria comunicar com a sua marca, porque se eu trouxesse essas cores muito vibrantes, muito enérgicas, eu não traria elegância, eu não traria a sensação de serviço personalizado. Da mesma forma, se eu trouxesse só cores muito sóbrias, as pessoas tenderiam a se afastar da marca, porque ia falar, puxa, isso não é pra mim, isso é muito inacessível, isso deve ser muito caro. Então eu precisava encontrar um meio termo para que comunicasse a elegância, sem que as pessoas se sentissem não pertencentes àquele produto ou serviço. Como que eu fiz isso? Eu selecionei 3 cores principais para mais saúde. 2 tons de azul, um azul claro e um azul escuro, e um tom de bege. Dessa forma, a gente conseguiu formar uma paleta de cores elegante, acolhedora, sensível e ousada, porque a gente sai um pouco do padrão de cores usuais da área da saúde, não fica só nas cores frias, nem só nas cores azul e verde, que são as cores que mais aparecem quando a gente está falando da área da saúde, da medicina, área científica. O que cada cor comunica na sua paleta? O azul escuro, ele transmite esse lado mais técnico, científico, confiável, mais sóbrio. Então, ele serve para despertar aquela sensação de segurança que a gente procura quando a gente está procurando um médico, procurando alguém para cuidar da nossa saúde. Ele traz essa segurança, ele traz essa sobriedade para a marca. O azul claro, ele, por outro lado, traz um pouco mais de leveza, traz o lado mais criativo e mais simpático, e que isso é essencial para a percepção que a gente quer que as pessoas tenham de que a marca é acessível. Já o bege, ele é uma cor mais quente, então ele traz um pouco mais do acolhimento e ele é uma cor um pouco mais sóbria também do que, por exemplo, um amarelo, um laranja. Então, ele traz a maturidade que você também deseja comunicar com a personalidade da sua marca. Ele é uma cor que na sua identidade visual contribui para aproximar mais a marca das pessoas. De forma visual, são essas as cores que eu estava comentando, são essas as cores da sua marca. Então, essas 3 primeiras são as cores principais, o azul claro, o azul escuro e o bege. E aqui nesse canto são o que a gente chama de cores secundárias, que a gente usa na hora de criar os materiais gráficos para funcionarem como cores de apoio das cores principais, que tem os mesmos significados. É um tom de bege um pouco mais escuro, é um tom de azul intermediário entre o azul escuro e o azul mais claro, que funciona na hora de você criar os materiais gráficos para você ter mais opções de combinações. O branco, ele faz parte da identidade visual e ele pode ser usado a todo momento, ele ajuda a comunicar, inclusive, a questão de limpeza, a questão de saúde, a questão de novo e de esperança, que é um sentimento que as pessoas costumam ter também quando procuram os médicos, porque elas buscam uma melhora de vida, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora da saúde, então elas têm esperança de melhorar. Partindo para o próximo elemento, temos a tipografia. O que é a tipografia? É o tipo de letra com o qual é escrito o nome da marca e que é utilizado nos materiais de comunicação da marca. Na identidade visual, a gente padroniza isso, para que você sempre use os mesmos tipos de letra
o mesmo tipo ou os mesmos tipos, no seu caso são duas tipografias, então os mesmos tipos, para que a marca transmita profissionalismo, para que tudo pareça integrado, pareça fazer parte do mesmo material. As duas tipografias escolhidas para sua marca foram a Open Sans e a Balu by 2. As duas são fontes sem serifa, humanistas, então são fontes que têm formas abertas, que têm uma aparência neutra, mais amigável, que comunica esse lado mais humano e mais acessível da marca, e mais moderno também. A Balu by 2, ela tem movimento e terminações arredondadas nas letras. O que isso faz? Isso faz com que a fonte comunique mais confiança. Ela é leve, mas ela é um leve com presença, confiante. Ela é alegre e é versátil, e isso traz à tona o acolhimento e a criatividade da personalidade da sua marca. A Open Sans, ela é uma fonte mais sóbria e mais estável. Isso faz o quê? Isso faz trazer à tona a seriedade na comunicação da sua marca. Reflete o seu lado determinado, técnico, mais científico. De forma prática, essa daqui do lado esquerdo é a Open Sans e é a tipografia que a gente recomenda para ser utilizada no seu material institucional. Você vai ver conforme eu for mostrando mais para frente os materiais gráficos que foram desenvolvidos, a gente usa a Open Sans, principalmente em textos mais longos, porque ela traz um pouco mais de segurança, um pouco mais de formalidade. E a tipografia de apoio do logotipo é a Balu by 2, que é essa do lado direito, é a tipografia que a gente usou no logo, e a gente chama de tipografia de apoio porque você pode utilizar ela quando você quiser destacar esse lado mais criativo e mais leve da marca, ou quando você quiser usar alguma palavra de destaque nos materiais de comunicação, algum título em alguma propaganda, você pode usar ela sim para essa tipografia, para essa finalidade. Agora vamos conversar sobre o seu logotipo. Para projetar o seu logo, eu busquei unir alguns elementos que eu marquei como sendo muito importantes para a sua marca, que são as suas especialidades, as especialidades da clínica principais, que é a nutrologia e a medicina de família, os seus diferenciais, então a questão do acolhimento, a questão da vida saudável, que são diferenciais da Mais Saúde, e a sua essência, que é a medicina. Tá? Tanto que o próprio nome da marca já diz, Mais Saúde, e vem através da medicina. O logo ele foi desenhado para conseguir gerar identificação entre as pessoas e a marca e para ser simples, porque quanto mais simples é o desenho de um logo, mais fácil é das pessoas memorizarem e mais fácil é de você aplicar ele em diversos formatos conforme você tiver a necessidade, tanto agora quanto conforme a marca for crescendo. Se você pensar nas marcas mais famosas que tem por aí, nas principais marcas, você vai e for buscando na cabeça os logotipos delas, você vai perceber como eles são muito simples. O desenho deles é muito simples, na verdade. Não é um desenho cheio de, entre aspas, 9 horas. É por isso que a gente projeta a identidade visual toda, para que mesmo com um logotipo mais simples, você consiga ter uma identidade visual sofisticada e cheia de 9 horas. É que não precisa ficar tudo no logo. Preparada para ver o resultado? Vamos lá! Esse é o logo projetado para a Mais Saúde. Eu vou explicar, aqui está o símbolo junto com o nome da marca, Mais Saúde, e eu vou explicar o que significa esse símbolo. Porque nada, como eu falei lá no começo, nada tá aí por acaso. Então, para o seu símbolo trazer acolhimento, eu pensei nas formas mais arredondadas, remetendo também a uma janela, mais arredondadas e vazadas, né, que é só o contorno, remetendo a uma janela. Eu lembro que no painel conceitual tinha uma foto de uma senhora numa janela e poderia muito bem ser uma das suas clientes. O pessoal tem bastante costume, certo? Em Chapada, de ficar na janela. É como se fosse a janela aberta, uma porta de entrada que você consegue acessar as pessoas, que você consegue participar da vida das pessoas. O logo é formado por 3 formas geométricas, essas formas arredondadas que foram pensadas nesse formato para remeter à questão dos tubos de ensaio, trazendo à tona esse lado mais científico, a parte dos estudos, a parte da ciência mesmo, né, da medicina. E
Os 3 tubos têm um formato diferenciado, os 2 primeiros têm o mesmo formato e o do meio é um pouco menor, para trazer essa sensação de movimento, para trazer um ritmo para a imagem do seu símbolo. O ritmo, o movimento, eles estão associados à questão da vida saudável, porque não existe vida saudável se ela não for uma vida ativa, se a pessoa não se movimentar. A forma como eles estão próximos uns dos outros também foi determinada para ser associada à letra M do nome da marca, Mais Saúde, da questão da medicina. Eles foram pensados, e eu vou mostrar mais para frente com a estampa gráfica que foi desenvolvida a ideia inicial para chegar nesse símbolo veio a partir da nutrologia. Você me falou que a fita métrica era uma das suas ferramentas principais de trabalho. Então, a fita métrica ela é composta por várias marcações, certo? Verticais. E eu pensei nessas marcações verticais e depois uni algumas delas para chegar nesse símbolo. E para representar também a medicina da família, porque quando a gente pensa na família, a primeira referência que costuma vir na cabeça é a da família tradicional, pai, mãe e filho, 3 elementos. E pai e mãe representados pelos elementos das extremidades e o elemento central, o filho, que é um pouquinho menor. É um símbolo cheio de significados e é um símbolo simples e fácil de ser memorizado. Não é um símbolo que a pessoa olha e visualiza de forma concreta todos esses significados que eu acabei de descrever e tá tudo bem, porque um símbolo pode ser interpretativo e conforme você for usando e conforme você for falando com as pessoas, você pode comentar as histórias por trás desse símbolo e isso vai ajudar a fixar ainda mais ele na cabeça das pessoas e vai ajudar a tornar a sua identidade visual e a sua marca cada vez mais interessante, conforme as pessoas forem descobrindo coisas novas a respeito dela. Foram pensadas algumas variações do seu logotipo, então uma versão vertical e uma versão horizontal, somente com o logotipo, e uma versão com uma tagline, pensando na principal missão da marca, que é levar a saúde para as pessoas, que é cuidar de cada um dos seus clientes, cuidar dos seus médicos que vão atender futuramente na clínica. Eu desenvolvi a tagline Cuidado sob medida para você, pensando ainda também na questão do sob medida, fazendo uma brincadeira ali com as medidas da fita métrica da nutrologia. Então, mais saúde, cuidado sob medida para você. E aí foram pensadas as 2 variações com a tagline também. Essa é a versão que eu mostrei até agora, é a versão para fundos escuros. E para fundo mais claro, você pode usar a versão toda em azul escuro. Então, todas as versões foram desenvolvidas nas duas combinações de cores. E o seu logotipo ele é responsivo. O que isso significa? Que você tem a versão completa com a tagline, a versão sem a tagline e você pode usar a versão somente o símbolo também. Dependendo de aonde você for aplicar o logotipo, cada uma delas vai ser mais recomendada. Por exemplo, no avatar das redes sociais, eu não recomendo que você coloque com a tagline Cuidado sob medida para você, porque vai ficar muito pequeno esse textinho lá, não vai ter legibilidade. Por isso que você tem variações. Além do logotipo, para sua identidade visual, foram projetadas algumas estampas gráficas. O que são as estampas gráficas? São padrões visuais desenvolvidos exclusivamente para sua marca, que funcionam de forma modular. Então, é um módulo, um quadrado, que você repete um do lado do outro, um embaixo do outro, e isso constrói uma estampa, que pode ser replicada nos diversos materiais de comunicação da sua empresa. E eu vou mostrar como que a gente fez isso daqui a pouquinho. Essas são as estampas gráficas desenvolvidas. Então, aqui em cima você vai ver estampas gráficas desenvolvidas com base no símbolo do logo, com 2 combinações de cores diferentes, com base nas cores da sua identidade visual. E aqui embaixo, uma outra estampa gráfica desenvolvida com base na fita métrica que eu comentei com você, que foi o que deu origem ao seu logotipo. Também repetidas em combinações diferentes das cores da marca. Como que isso pode ser aplicado na prática? Então, são os materiais gráficos que a gente combinou.
o cartão de visitas, frente e verso, a pasta para documentos, então a frente da pasta, quando a pessoa abre, inclusive aqui já tem o papel timbrado, eu vou mostrar ele com mais detalhes mais para frente, e o verso da pasta com o número de telefone para as pessoas poderem marcar a consulta, marcar o retorno, o endereço físico e o endereço nas redes sociais, o papel timbrado, como eu comentei, com a estampa gráfica tanto em cima quanto embaixo. Pensando no papel timbrado para ser utilizado tanto nesse momento quanto no momento em que o consultório vire uma clínica, eu não colocaria no papel timbrado o seu CRM, eu faria um carimbo, igual eu simulei aqui, seu com o seu CRM para você poder carimbar, porque no futuro, quando tiverem outros médicos atendendo na clínica, usaria o mesmo papel timbrado para todo mundo e cada um usa o seu próprio carimbo com o seu próprio CRM. Uma referência de como pode ser a placa de identificação do consultório, como você pode aplicar ele no seu jaleco, aplicar o logo no seu jaleco, pode ser dessa forma, que é estampado, ou caso você queira bordar, o logotipo é um logotipo fácil de ser bordado também, ele permite o bordado nos jalecos. E como que ficaria a identidade visual da Mais Saúde nas redes sociais? Aqui uma simulação para você ver como pode ficar o avatar, alguns posts, os símbolos de destaque do Instagram, usando um grafismo feito para sua identidade visual. Aí aqui mostrando em mais detalhes alguns fundos de story que você pode usar quando for abrir caixinha de perguntas, escrever alguma coisa para os seus seguidores, eu ia falar para os seus pacientes, para os seus seguidores, pacientes, se for compartilhar no perfil da clínica, do consultório. E aqui alguns templates desenvolvidos para os posts. Então, 2 templates desenvolvidos com fotografia no fundo, um pouco mais sóbrio e um pouco mais leve. 2 templates, um template desenvolvido só para texto. Esse daqui você pode usar alguma imagem aqui embaixo, ou você pode deixar só o texto também, puxar o texto um pouquinho mais para baixo, como você preferir. E esses 2 aqui do canto são 2 templates para posts carrossel. Essas seriam as capas do template, e eu vou um com foto e um sem foto, e eu vou te mostrar como que eles funcionariam na prática. Então, esse primeiro tem a imagem de capa, as imagens intermediárias seguiriam esse template, você pode pôr quantas imagens intermediárias você quiser, né, até o limite de 8, porque são 10 imagens por carrossel, uma é a capa e uma é o encerramento. Então, você pode ter até 8 no meio delas. E uma imagem de encerramento com a chamada para ação. Esse outro carrossel, a imagem de capa funciona da mesma forma, a imagem de capa tem uma foto e a imagem de encerramento também tem outra foto. Você pode mudar o texto e aqui no meio os templates todos para texto. Você pode mudar o texto também, você pode repetir esse template do meio quantas vezes você quiser. E eu pensei também na imagem de capa para o Facebook, porque vocês usam bastante o Facebook aí também, certo? Conforme for, se você for criar um perfil lá, já tem uma imagem de capa desenvolvida e ela ficaria assim quando fosse aplicada. E essa foi a apresentação da sua identidade visual. Bom, já que eu espero que tenha feito sentido para você essa identidade visual, que você tenha gostado da apresentação. Se você quiser reassistir esse vídeo, se você quiser rever os slides que eu compartilhei, tem um botão aqui embaixo onde você consegue ver todos os slides que foram compartilhados, somente os slides. Se quiser assistir o vídeo de novo também, fica à vontade, pode ver quantas vezes quiser. Eu vou aguardar o seu retorno a partir de agora para a gente dar sequência no projeto, fazer qualquer ajuste que precisar, ou se você achar que não precisa de nenhum ajuste, para a gente já seguir para a finalização dos arquivos e eu te entregar tudo o que você precisa para começar a colocar a identidade visual da Mais Saúde em prática e a gente começar a ver a marca surgindo e ganhando vida por aí em Chapada. Se você tiver qualquer dúvida também, é só me chamar, você tem meu WhatsApp, pode me chamar por lá, pelo e-mail, por onde for mais fácil para você. E vou aproveitar o espaço para, de novo, agradecer a confiança no meu trabalho e agradecer a oportunidade de eu ter desenvolvido a identidade visual da sua nova empresa.
Desde já eu desejo muito sucesso e é isso. Vamos seguir nos falando. Eu vou aguardar o seu retorno. Um ótimo final de semana, caso você tenha visto ainda na sexta, ou se você vê só na segunda, uma boa semana para você, que a semana tá só começando. Um beijão!